Shalom, Haverim, Haverot Mashiach Tov. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu excluí meus vídeos do canal, tinha quase 180 vídeos, porque eu quero requeimar vocês em 10 dias. Quero ensinar vocês a ler e escrever em hebraico. Esse canal vai ser 100% hebraico, apenas hebraico. Escrita e leitura. Para isso acontecer, nós temos que aprender as letras, letras. Nós vamos aprender o alfabeto hebraico. E para que isso você possa ler a sua Tanakh, sua Bíblia, no idioma original, no caso, o Ivrit, o hebraico. Nós temos um grupo no WhatsApp, no qual tem alguns amigos. Quem quiser participar, pode deixar nos comentários. O número do telefone eu adiciono vocês. Nós vamos aprender as letras. São 22 letras. Você vai ver um acréscimo aqui, mas depois você vai entender. Mas são 22 letras em hebraico. Aqui é o Aleph. O Aleph ele não tem som próprio. Estou riscando aqui porque não tem um som próprio. Ele tem esse formato. A primeira letra do alfabeto hebraico. A segunda letra é o Bet. O Bet ele tem um som de B. Quando esse ponto que aqui dentro está o dagesh, esse ponto é chamado de dagesh. Quando esse ponto está dentro do B, ele tem um som de B. Quando esse ponto não está, ele tem um som de V. Ele deixa de ser o B para ser o V e deixa de ter o som de B para ter o som de V. Quando não tiver o ponto dentro dele, reparando que ele passa aqui, ó, tanto o B como o V passa. Que é o Gimel. O Gimel tem um som de G. O Dalit tem um som de D. Reparando que o Dalit ele passa. O Dalit ele passa em cima, na parte de cima. Deixa eu tentar aqui melhorar mais para vocês. O Dalit ele passa aqui, ó. Até marquei. Ele passa aqui, ó. Ele vem e passa e depois desce. Essas pequenas observações. O Dalit tem um som de D. O Re ele tem um som de R, como a palavra house. O R bem fraco. O Re. O Vav ele tem um som de V. O Vav ele também inclina-se um pouco para a esquerda. Tem esse formato, esse tamanho. Ele tem um som de V. O Zaim tem um som de Z. O Re ele tem um som de 2 R, pronuncia Re, Re, Re. O T tem esse formato aqui, ele tem um som de T. O T. O Yud ele tem um som de I. Repara que o Yud ele fica que nem fosse flutuando aqui, que nem fosse uma vírgulazinha. Ele inclina também um pouco para a esquerda. Tem o formato do Yud que inclina assim para a esquerda. Aqui é o Kaf. O Kaf ele tem um som de K. Quando esse ponto, que você já sabe que é o dagesh, está dentro dele, ele tem um som de K. Quando não tem um ponto dentro dele, ele deixa de ter o som de K para ter o som de 2R, de Ra. No final de palavras, no começo e no meio, ele tem esta forma. No final, ele se torna Raf Sufir. Ele muda a forma e muda a pronúncia do Kaf, porque não tem o dagesh. A pronúncia é a mesma do Kaf, sendo dagesh que se torna Raf. Ou seja, com um ponto dentro, no caso o dagesh K, sendo dagesh Ra. O Raf Sufir no final de palavras. Ele só aparece essa forma no final de palavras. O Lamd ele tem um som de L. O Mem tem um som de M. O Mem Sufir ele tem um som de M. Repare que tem o mesmo som. Mem,
o mesmo som, M e M, muda-se só a escrita, porque no começo e no meio de palavras o mem tem este formato. No final de palavras o mem é o mem sufixo, tem este formato aqui. O nun tem um som de N. No começo e no meio ele tem este formato, mas no final ele tem este formato aqui, é o nun sufixo. Repare que o nun sufixo, o nun e nun, a pronúncia mesma, o som mesmo, N, N, apenas a escrita no começo e no meio desta forma e no final desta forma. Samer ele tem um som de S. O Ain, até que eu risquei aqui, vai ser que nem o Aleph, que não é a nossa letra Aleph, que não tem som. Lá na frente vocês vão saber por quê. O P tem um som de P. Aqui, o dagueche dentro dele, ele tem um som de P. Quando o dagueche não está dentro do P, ele tem um som de Fe, que no caso é o nosso F. No final de palavras, o Fe sufixo, ele tem um som de F também. Reparando que no meio de palavra e no começo e no meio ele tem este formato, e no final tem este formato aqui. O tsad ele tem um som de TS, que nem na palavra, pronuncia que nem na palavra pizza, tsa, TS, TZ, TS. Aqui é o tsad sufixo. Repare que o tsad sufixo ele também muda a sua forma. No começo e no meio de palavra ele tem este formato aqui, e no final ele tem este formato, o tsad sufixo. Kof, ele você vai pronunciar com o som de K, de Q, de K, Kof. O resh ele tem um som de R, mas o R como da palavra arara, ra, re, ri, ro, ro, ra, re. A língua treme quando você for pronunciar a letra resh. O shin, quando esse ponto que aqui em cima está do lado direito, ele tem um som de SH, como na palavra shalom, SH. Quando esse ponto não está do lado direito e sim do lado esquerdo, ele deixa de ter o som de SH para ter apenas o som de S. Deixa de ser o shin para ser o sim. Deixa de ter o som de chá, de SH, como na palavra shalom, e passa a ter o som de S, como na palavra Israel. Tav ele tem um som de T. Agora eu vou fazer a leitura para vocês. Vocês aprendem a pronúncia. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dal, Re, Vav, Zain, Re, Tet e Yud, Kaf, Raf sufixo, Lam, Mem sufixo, Nun sufixo, Samer, Ain, P, Fe sufixo, Sad sufixo, Kof, Resh, Shin, Sim e Tav. Nós aprendemos aqui as letras em hebraico, as letras do alfabeto hebraico, e espero vocês na próxima shiur, próxima aula de hebraico. Nós vamos aprender na próxima aula, eu acho que as vogais. Vai ser 10 dias aproximadamente ou mais. Todos os dias nós vamos estudar o idioma hebraico, e no final
nós vamos ler, todos nós vamos estar lendo e escrevendo em hebraico. Eu quero que você treine a pronúncia e a escrita. Vou colocar aqui, vocês tiram um print das letras e eu quero que vocês escrevam e pronunciem essas letras para que na próxima aula você já tenha um pouco de intimidade com as letras. Mais uma vez, dizendo a vocês que nós temos o grupo no WhatsApp para que nós possamos dar auxílio a vocês, ajudar vocês juntamente um aos outros, ajudando para que todos nós possamos ler em hebraico e escrever. Deixa o número aí nos comentários e vamos todos falar hebraico. Letra outra, Haverim, Laila Tov.